Você já ouviu falar de São Cristóvão, o padroeiro dos motoristas e viajantes? Ele é o santo que carrega o menino Jesus nos ombros, atravessando um rio perigoso, e que deu sua vida por Cristo. Mas quem foi ele? Um gigante com força descomunal. Um homem de fé inabalável. E um mártir que enfrentou torturas inimagináveis. Hoje vamos contar a história fascinante de São Cristóvão, desde sua conversão até o momento em que carregou o Criador do mundo em seus ombros. Fique conosco e descubra por que ele é invocado por milhões de pessoas em suas viagens. Você está pronto para conhecer essa história de fé e coragem? São Cristóvão, antes de sua conversão, era conhecido como Réprobo, um gigante de força descomunal e aparência imponente. Ele era um homem que buscava a grandeza e poder acima de tudo. Sua jornada começou com o desejo de servir ao maior e mais poderoso rei da terra. Ele acreditava que, ao encontrar esse rei, poderia finalmente satisfazer sua ambição de grandeza. Primeiro, Réprobo encontrou um rei humano, que parecia ser invencível. Ele se colocou a serviço desse rei, acreditando que havia encontrado o maior senhor do mundo. No entanto, um dia, enquanto um trovador cantava sobre o diabo, Réprobo percebeu que o rei fazia o sinal da cruz, sempre que ouvia o nome do diabo. Intrigado, ele perguntou ao rei por que fazia isso. O rei respondeu que temia o diabo e que o sinal da cruz era sua proteção contra ele. Para Réprobo, isso foi um choque. Como poderia o rei mais poderoso da terra temer alguém? Ele concluiu que o diabo deveria ser mais forte que o rei e decidiu abandonar seu serviço para procurar o diabo e servi-lo. Não demorou muito para que Réprobo encontrasse o diabo, que o aceitou como servo. Mas essa aliança não durou muito. Certo dia, enquanto caminhavam juntos, o diabo desviou-se de seu caminho ao ver uma cruz. Réprobo, intrigado, perguntou por que ele havia feito isso. O diabo, relutante, confessou que temia a cruz porque ela representava Cristo, que havia morrido nela. Para Réprobo, isso foi mais uma revelação. Se o diabo temia Cristo, então Cristo deveria ser ainda mais poderoso. Determinado a encontrar o verdadeiro Rei dos Reis, Réprobo abandonou o diabo e começou sua busca por Cristo. Sua jornada o levou até um eremita, que lhe explicou que Cristo valoriza a bondade e o serviço ao próximo, não a força ou a grandeza. O eremita sugeriu que Réprobo usasse sua força para ajudar as pessoas a atravessar um rio perigoso, onde muitos morriam afogados. Inspirado por essa missão, Réprobo construiu uma cabana às margens do rio, e começou a dedicar sua vida a salvar os outros. Foi nesse momento que Réprobo começou a transformação que o levaria a se tornar Cristóvão. Aquele que carrega Cristo. Sua força física, antes usada para buscar poder, agora era colocada a serviço de algo muito maior. A bondade, a fé e o amor ao próximo. Após dedicar sua vida a ajudar os outros, Réprobo, agora chamado Cristóvão, vivia em uma cabana simples às margens de um rio caudaloso. Ele usava sua força descomunal para carregar pessoas de um lado para o outro, salvando das águas perigosas e turbulentas. Sua missão era clara: servir a Cristo ajudando o próximo. A cada travessia, Cristóvão sentia que estava cumprindo algo maior, mas ainda não havia encontrado o rei que tanto buscava. Certa noite, enquanto descansava em sua cabana, Cristóvão ouviu uma voz suave e infantil chamando por ele. Cristóvão, vem cá fora. Leva-me para o outro lado. Ele saiu imediatamente, mas não encontrou ninguém. Pensando que fosse sua imaginação, voltou para dentro. Porém, a voz chamou novamente, desta vez mais insistente. Cristóvão saiu novamente, mas o rio estava vazio, e ele não viu ninguém. Quando a voz chamou pela terceira vez, Cristóvão saiu decidido, e finalmente, encontrou uma criança pequena, parada à beira do rio. A criança olhou para ele e pediu: por favor, leve-me para o outro lado. Cristóvão, com seu coração generoso, colocou a criança sobre os ombros, pegou seu bastão e entrou no rio. No início, a travessia parecia como todas as outras. Mas à medida que avançava, algo estranho começou a acontecer. A cada passo que dava, a criança ficava mais pesada. O rio, que já era perigoso, começou a subir rapidamente, e as águas se tornaram ainda mais violentas.
Cristóvão sentia-se sobrecarregado, como se estivesse carregando o peso do mundo inteiro. Ele lutava para manter o equilíbrio, apoiando-se em seu bastão, enquanto a água chegava cada vez mais alto. Quando finalmente chegou à outra margem, Cristóvão, exausto, colocou a criança no chão e, ofegante, disse: "Pequeno, tu me puseste em grandes apuros. Pesaste tanto que parecia que eu carregava o mundo inteiro." A criança, com um sorriso sereno, respondeu: "Não te espantes, Cristóvão. Tu carregaste não apenas o mundo, mas também o Criador do mundo. Eu sou Cristo, teu Rei, a quem tens servido com tanto amor." Atônito, Cristóvão caiu de joelhos diante da criança, que continuou: "Para que saibas que digo a verdade, quando voltares à tua cabana, finca teu bastão na terra. Pela manhã, ele terá florescido e dado frutos." Dito isso, o menino Jesus desapareceu, deixando Cristóvão em profunda reflexão. No dia seguinte, Cristóvão fez o que o menino havia pedido. Para sua surpresa, seu bastão, que antes era apenas um pedaço de madeira seca, estava coberto de folhas verdes e tâmaras maduras, como se fosse uma palmeira. Esse milagre confirmou a Cristóvão que ele havia encontrado o verdadeiro Rei dos Reis. A partir daquele dia, ele não apenas carregava Cristo em seus ombros, mas também em seu coração, dedicando sua vida a pregar o Evangelho e a servir ao próximo. Após o encontro com o menino Jesus e o milagre do bastão que floresceu, Cristóvão sentiu que sua missão havia se transformado. Ele não era mais apenas um homem de força física extraordinária, mas um servo de Cristo, chamado a espalhar a mensagem do Evangelho. Movido por essa convicção, Cristóvão começou a pregar a fé cristã por onde passava, convertendo muitas pessoas. Sua força e coragem, agora guiadas pela fé, inspiravam todos ao seu redor. No entanto, sua dedicação chamou a atenção das autoridades romanas, que viam o cristianismo como uma ameaça ao império. Na época, o imperador Décio havia ordenado uma perseguição brutal aos cristãos. Cristóvão, com sua estatura imponente e sua pregação fervorosa, tornou-se um alvo fácil. Ele foi capturado por soldados romanos e levado à presença do imperador. Quando questionado sobre sua fé, Cristóvão declarou sem hesitação: "Eu sirvo a Cristo, o verdadeiro Rei, e não me curvarei diante de deuses feitos por mãos humanas." Essas palavras enfureceram o imperador, que ordenou que Cristóvão fosse submetido a torturas para que renunciasse à sua fé. As torturas começaram de forma cruel. Cristóvão foi açoitado com varas de ferro, mas ele permaneceu firme, rezando e louvando a Deus. Em seguida, colocaram um elmo de ferro incandescente em sua cabeça, na tentativa de fazê-lo desistir. Mas, milagrosamente, Cristóvão não sofreu nenhum dano. O imperador, furioso com sua resistência, ordenou que ele fosse amarrado a um banco de ferro e colocado sobre uma fogueira alimentada com piche. O calor era tão intenso que o banco derreteu como cera, mas Cristóvão saiu ileso, protegido por sua fé inabalável. Diante desses milagres, muitos que testemunharam as torturas começaram a se converter ao cristianismo. Isso enfureceu ainda mais o imperador, que decidiu usar Cristóvão como alvo de flechas. Soldados dispararam inúmeras flechas contra ele, mas, de forma milagrosa, todas ficaram suspensas no ar, sem atingi-lo. Uma delas, no entanto, voltou e perfurou o olho do próprio imperador, deixando-o cego. Mesmo assim, o imperador não desistiu de tentar quebrar a fé de Cristóvão. Antes de ser decapitado, Cristóvão fez uma última profecia ao imperador: "Amanhã estarei morto, mas tu, tirano, banha teus olhos com meu sangue e recuperarás a visão." O imperador, desesperado, ordenou que Cristóvão fosse executado. Ele foi levado ao local de sua morte, onde se ajoelhou e fez uma oração final, entregando sua alma a Deus. Sua cabeça foi cortada, mas sua fé permaneceu como um testemunho eterno. Após a execução, o imperador seguiu as palavras de Cristóvão. Ele misturou o sangue do mártir com a terra e passou em seus olhos, recuperando instantaneamente a visão. Esse milagre o levou à conversão, e ele decretou que ninguém mais deveria blasfemar contra Deus ou contra São Cristóvão. O martírio de São Cristóvão não foi em vão. Sua coragem e fé inabalável inspiraram milhares de pessoas a abraçar o cristianismo, e sua história se espalhou por todo o mundo. Ele se tornou um símbolo de força,
proteção e devoção, lembrado até hoje como um dos grandes mártires da Igreja. Com o passar dos séculos, a história de São Cristóvão foi ganhando força e se espalhou por todo o mundo cristão. Ele se tornou um símbolo de proteção, especialmente para aqueles que enfrentam jornadas perigosas. Sua imagem, carregando o menino Jesus nos ombros enquanto atravessa um rio caudaloso, representa a força, a fé e a coragem necessárias para enfrentar os desafios da vida. Essa simbologia fez com que São Cristóvão fosse invocado como padroeiro dos viajantes, barqueiros, peregrinos e mais recentemente dos motoristas. A devoção a São Cristóvão chegou ao Brasil com os jesuítas no século XVI e rapidamente se enraizou na religiosidade popular. Em muitas cidades, especialmente no interior, é comum que paróquias organizem carreatas em sua homenagem, onde motoristas levam seus veículos para serem abençoados. Essas celebrações são marcadas por procissões, orações e a tradicional bênção dos carros, simbolizando a proteção divina nas estradas. A frase "Olha São Cristóvão e vai tranquilo" tornou-se um lema entre os motoristas, reforçando a confiança de que, com a intercessão do santo, suas viagens serão seguras. Mas por que São Cristóvão é tão associado aos motoristas? A resposta está na própria essência de sua história. Ele foi o santo que carregou Cristo em seus ombros, atravessando um rio perigoso e salvando vidas. Essa missão de transportar com segurança é vista como uma metáfora para aqueles que conduzem veículos e transportam pessoas ou cargas. Assim como Cristóvão enfrentou as águas turbulentas com coragem e fé, os motoristas enfrentam os desafios das estradas, confiando na proteção divina. Além disso, São Cristóvão também é invocado como protetor contra acidentes e perigos. Muitos motoristas carregam em seus carros santinhos ou medalhas com sua imagem, como forma de pedir sua intercessão. Em algumas regiões, é tradição que os motoristas recitem uma oração a São Cristóvão antes de iniciar uma viagem, pedindo segurança e proteção. Essa devoção é especialmente forte em comunidades rurais, onde as estradas podem ser mais perigosas e as viagens, mais longas. A imagem de São Cristóvão também é amplamente representada na arte sacra. No Ocidente, ele é retratado como um gigante barbudo, carregando o menino Jesus nos ombros, enquanto segura um bastão. Hoje, São Cristóvão continua sendo um símbolo de proteção e fé para milhões de pessoas ao redor do mundo. Ele nos lembra que, assim como ele carregou Cristo em seus ombros, também somos chamados a carregar Cristo em nossos corações, enfrentando os desafios da vida com coragem, fé e confiança. Seja nas estradas, nos rios ou nos caminhos da vida, São Cristóvão nos inspira a seguir em frente, sabendo que nunca estamos sozinhos. A história de São Cristóvão é envolta em lendas, tradições e interpretações que se misturam ao longo dos séculos. Embora os registros históricos sobre sua vida sejam escassos, sua figura tornou-se um dos maiores símbolos de fé e proteção na Igreja Católica. Ele é um exemplo de como a fé pode transformar até mesmo os corações mais endurecidos, levando-os a uma vida de serviço e amor ao próximo. Cristóvão tornou-se um homem de fé, carregando Cristo em seu coração e em seus atos. O simbolismo é claro, assim como Cristóvão carregou Cristo nos ombros, somos chamados a carregar Cristo em nossas vidas, enfrentando os desafios com coragem e fé. A inclusão de São Cristóvão na Legenda Áurea, uma coletânea de histórias de santos escrita no século XIII por Jacopo de Varazzi, foi fundamental para a popularização de sua devoção. A Legenda Áurea foi traduzida para diversos idiomas e amplamente difundida, tornando-se uma das principais fontes de inspiração para a religiosidade popular na Idade Média. A história de Cristóvão, com seus elementos de sacrifício, milagres e martírio, tocou profundamente o coração dos fiéis, que viam nele um exemplo de coragem e entrega total a Deus. Apesar das lendas, a fé em São Cristóvão transcende os detalhes históricos. Ele é venerado não apenas como um santo que realizou milagres, mas como um símbolo de proteção divina. Sua história nos ensina que a verdadeira grandeza não está no poder ou na força física, mas na humildade e no serviço ao próximo. Cristóvão abandonou sua busca por poder terreno para servir ao maior Rei de todos, Jesus Cristo. No Brasil, sua devoção encontrou solo fértil, especialmente entre os motoristas e viajantes. Mas sua influência vai além das estradas. São Cristóvão é um exemplo de como a fé pode transformar vidas e inspirar gerações.
Ele nos lembra que, mesmo nas águas mais turbulentas, podemos encontrar força e segurança ao carregar Cristo em nossos corações. A história de São Cristóvão também nos convida a refletir sobre o papel da fé em nossas vidas. Assim como ele enfrentou desafios aparentemente intransponíveis, somos chamados a confiar em Deus em meio às dificuldades. Sua vida é um testemunho de que, com fé, podemos superar qualquer obstáculo e encontrar propósito em servir aos outros. São Cristóvão nos ensina que mesmo nas águas mais turbulentas, podemos encontrar força e segurança ao carregar Cristo em nossos corações. Ele é o padroeiro daqueles que enfrentam as estradas da vida, protegendo-nos em nossas jornadas e nos lembrando que nunca estamos só. E você, já pediu a proteção de São Cristóvão em suas viagens? Compartilhe nos comentários sua experiência e não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais histórias inspiradoras. Que São Cristóvão proteja você e sua família em todas as suas jornadas. Até a próxima!